E hoje eu tô aqui pra falar sobre a Mami, essa autora tailandesa que é super problemática. E então, se você quer saber sobre ela e o que ela fez, se você não sabe, né? Fique aqui comigo nesse vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Camila. Hoje a gente vai estar falando sobre uma autora bem polêmica lá da Tailândia. Foram vocês que escolheram o tema do vídeo dessa semana, votando numa enquete que eu fiz no meu Twitter. Então, se você não me segue no meu Twitter, me segue lá, que de vez em quando eu faço umas enquetes assim pra vocês escolherem o tema da semana. E o mais votado dessa vez foi da Mami, Mame. E a gente vai estar falando sobre ela hoje, essa autora polêmica. Então, bora lá. Mami Orawan é uma escritora tailandesa de 32 anos que nasceu no dia 6 de maio de 1990. Ela começou sua carreira escrevendo fanfics do grupo de K-pop Super Junior. Suas obras mais famosas são My Accidental Love Is You e Tarn Type. Mami também é cofundadora da Me Mind Why, onde transforma suas novels em dramas. Se você tá entrando pra esse mundinho dos boys loves, provavelmente alguém vai te recomendar pra assistir Tarn Type ou Love by Chance. Então, é meio que a porta de entrada de muita gente, ou pelo menos foi a porta de entrada de muita gente no passado, incluindo a minha porta de entrada. Love by Chance foi meu primeiro boys love. Então, tem muita gente que conhece a Mami, especialmente a galera do passado, mas também tem muita gente que tá chegando agora, hoje em dia, nos boys loves e não sabe quem ela é e tá começando a assistir, então quer saber mais sobre essa autora, quer saber mais sobre o que tá acontecendo e por que que ela é tão polêmica e por que que as pessoas têm, em geral, uma visão negativa dela. Então, nesse vídeo aqui, eu vou tentar explicar pra vocês. Esse vídeo, diferente dos outros que eu costumo fazer, ele é mais do tipo que eu vou dar minha opinião, porque eu acho que ela toca em alguns temas polêmicos que eu preferiria falar pra vocês o que eu sinto em relação a isso, não apenas jogar a informação aqui pra vocês e deixar que vocês opinem. A gente também vai ter uma parte aqui no vídeo na qual eu pedi a contribuição de vocês, então esse vídeo aqui vai ser feito por mim e por vocês. Eu pedi que vocês deixassem mensagens comentando a opinião de vocês sobre a Mami, sobre as obras dela, especialmente as últimas que eu não assisti, então eu não queria deixar o vídeo em falta aqui, então como eu não vi, eu gostaria de fazer essa colaboração, né, com vocês. Por isso, sempre fiquem de olho lá no meu Twitter, como eu falei, que se vocês querem contribuir para os próximos vídeos também, eu geralmente largo as coisas por lá. Bom, gente, essa é a lista de obras da Mami e eu tentei colocar mais ou menos por ordem e mais ou menos com as datas de lançamento que eu encontrei por aí. Eu acredito que ela tenha bem mais novels do que essas, mas essas são algumas das mais famosas. E uma coisa positiva sobre a Mami é que o universo dela é todo interligado. Então eu encontrei esse gráfico que talvez até esteja desatualizado já, porque ela tem muitas obras e em todas as obras delas existe uma ligação entre os personagens de outra obra. Então é bem criativo da parte dela de ter feito todo esse universo bonitinho assim, que vai se interligando e aí cada drama vai se ligando com o outro. Eu lembro que em Love by Chance apareciam os personagens de Tarn Type. Então é bacana, sim. Eu ponto positivo pra ela por isso, porque não é fácil de criar esse tipo de universo. Então, sim, ela tem muitas novels. A mulher é uma máquina de escrever, e isso com certeza. O universo de boys loves da Mami está todo interligado. Embora isso seja muito interessante, o fato de encontrarmos problemas semelhantes em muitos de seus personagens é um tanto assustador. Suas histórias geralmente possuem personagens extremamente manipuladores ou controladores, algum homofóbico que nunca é responsabilizado ou se desculpa por suas ações, relacionamentos abusivos ou aqueles que abusam de outro personagem. Manipulação e homofobia não são incomuns em seu universo. Até o momento, a Mami tem 4 dramas que foram adaptados das novels dela, e o primeiro de todos foi Love by Chance, que é adaptado da novel My Accidental Love Is You, que é uma das primeiras novels que ela lançou lá em 2015, e esse drama foi produzido pelo Estúdio Wabi-Sabi no ano de 2018. Ó, polícia... É só a gente falar da Mami que a polícia já aparece. Brincadeirinha, gente, tá? Bom, a primeira problemática sobre especificamente a novel My Accidental Love Is You é que nessa novel o personagem do Tum e do Tar são irmãos. A galera deu um jeito de suavizar isso na versão do drama, porque na versão do drama eles são meio irmãos, não de sangue, assim, no caso, um é filho de uma pessoa, outro é filho de outra, e aí os pais deles se casam, se juntam, ficam juntos, e aí eles viram irmãos. Então, assim,
já é uma coisa que você sabe que é polêmico. Esse tipo de história é polêmica, que você tem duas pessoas que, embora não sejam irmãos de sangue, foram criados como irmãos e aí rola alguma coisa entre eles, sabe? Tipo, já é um tópico, assim, que você colocar o seu pé nele já é um pouco polêmico. Não é a coisa mais absurda da face da Terra. Agora, o fato de ela ter feito eles serem irmãos de sangue na novel é uma coisa que me deixa assustada, porque eu não sabia. Eu descobri isso enquanto eu tava pesquisando aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. Eu vi algumas pessoas comentando sobre isso e eu fiquei bem assustada. Porque, assim, a gente já sabe que esse plot dos dois é polêmico, porque o Tar, ele foi estuprado no passado por vários garotos, se não me engano a situação é essa, e o Tum não sabe disso. E aí tem um momento no drama em que, antes do Tum descobrir sobre isso, ele tenta abusar do Tar. E é bem desconfortável de assistir essa cena. Assim, você sabendo, porque a gente assistindo, a gente sabe tudo pelo qual o Tar passou, e ele tendo que passar aquilo pelo irmão dele, sabe? Pelo meio irmão dele, é muito desconfortável de assistir. E aí você descobrindo que na novel era o irmão dele fazendo aquilo ali com ele, é pior. E aí a gente tem uma cena super dramática na qual o Tar conta finalmente pro Tum que ele foi abusado, ele conta sobre os traumas que ele tem do passado, que nunca são resolvidos, assim como todas as coisas que acontecem no universo da Mami, né? E aí a gente tem essa cena dramática, né, na qual o Tar, ele chora e fala pra ele que ele tem esse grande trauma, e a música de fundo é muito triste e tal nesse momento, então assim, você realmente vê que ele tá passando por uma coisa difícil e que o drama tá tentando mostrar pra gente que pessoas que são abusadas, elas ficam mal e que é uma coisa ruim e que ele ficou naquele estado, que ele passa por todas essas coisas por conta de um abuso, tá? A gente sabe disso e é a mensagem que o drama tenta passar. Ao mesmo tempo, a gente tem outro casal em Love by Chance, que é o Kangla e o Tecno. E esse casal aqui, pra mim, é a situação mais absurda de toda a carreira da Mami. Eu não conheço todos os personagens do universo da Mami, então eu não posso falar com propriedade sobre isso. Mas assim, dos personagens da Mami que eu conheço, que são do universo de Time Type e de Love by Chance, pra mim o Kangla é o pior personagem que ela já fez. Eu acho esse personagem simplesmente detestável. Ele manipula o amigo dele, e o amigo dele é outro, que é terrível, que é o irmão mais novo do Tecno, que meio que vende o irmão dele por esse amigo. Ele é extremamente manipulador, ele entra nessa categoria de personagem extremamente manipulador da Mami. Ele o Tecno, e o Tecno, quando acorda, ele fica confuso, tipo, o que aconteceu? Porque ele tava bêbado, chegou em casa bêbado. E aí, esse Kangla é mais novo, inclusive, né, como eu falei, é amigo do irmão mais novo dele. E aí ele sempre achou que esse Kangla era fofo, um menino puro, um menino inocente e tal. E aí acontece isso e ele fica muito confuso. E aí o Kangla manipula a situação pra parecer que foi o contrário que aconteceu. Pra parecer que foi o Tecno que abusou dele. E o Tecno fica confuso achando que realmente foi isso que aconteceu. E agora imagina você abusar de alguém e virar a situação a seu favor pra parecer que foi você que foi a vítima da situação. Então assim, não é legal, e o pior dessa cena é a música de fundo. Como eu falei, a gente tem a mesma situação, tipo, a gente tem a situação do Tar, que foi abusado, e a gente tem uma cena super dramática com a música de fundo triste pra te mostrar que é uma cena triste, e aí a gente tem essa cena de um abuso, né, que o Tecno foi abusado, e a música de fundo é engraçadinha, feliz, e ele fica rindo e fazendo piada da situação. Então, o auge da romantização que você vai ver na sua vida é a romantização de abuso nesta cena desses personagens de Love by Chance. Assim, não consigo pensar numa romantização mais absurda do que essa daqui. É simplesmente nojento a forma como é executado. E aí, apenas fazendo o parênteses aqui, enquanto eu tava pesquisando sobre Love by Chance, eu encontrei algumas questões em relação ao Pearl e a Mami, e eu queria trazer esse assunto brevemente aqui, embora eu não tenha conseguido nenhuma prova. Então assim, eu não gosto de acusar alguém sem provas. Eu vi muitas pessoas comentando sobre isso no Twitter, mas como é uma coisa que aconteceu lá em 2020, todos os vídeos não existiam mais, todos os vídeos estavam
apagados, ou a pessoa deletou a conta, ou enfim, aconteceu alguma coisa e o vídeo não tava mais lá. Então, eu não tenho como trazer pra vocês as provas de que isso aconteceu. Eu só vou mencionar porque eu vi muitas pessoas comentando, então não parece ser mentira. Já começando pelo fato de que o Peart tinha 17 anos quando ele atuou em Love by Chance. Não responsabilizo a Mami, só a ela por isso, né? Tipo, todo o sistema é culpado pelo fato de você colocar um garoto menor de idade pra estar fazendo cenas ousadas. E aí eu vi algumas pessoas reclamando que, em certo ponto, a Mami descreveu o E, que é o personagem do Peart, como um garoto simples que tinha pele escura. E muitas pessoas ficaram revoltadas com isso, porque ela disse que o Peart era perfeito pro personagem. Parecia que, de certa forma, ela tava tentando ofender ele. E eu vi, puxando outro gancho, eu vi algumas pessoas comentando também sobre a forma como ela descreve o personagem do Type em Tarn Type dessa mesma forma, pra, tipo, fazer com que a pele mais escura fosse defeito, digamos assim. Mesma coisa com o E em Love by Chance, de tentar criar esse personagem mais ordinário, assim, mais uma pessoa comum e corriqueira, e aí ela coloca essa característica, porque a gente sabe que na Ásia isso, infelizmente, é muito forte até os dias de hoje, de uma questão histórica, né? De que no passado as pessoas de pele clara eram as pessoas ricas que ficavam dentro de casa, enquanto que as pessoas pobres, elas iam trabalhar na lavoura, então elas ficavam mais bronzeadas do sol. A pele dos asiáticos, ela pega uma cor, um bronzeado mais fácil do que de pessoas brancas, tipo eu, assim, que fico que nem um tomate. Mas a pele asiática, no geral, ela fica com um bronzeado mais bonito, assim, quando pega sol. E aí as pessoas ficavam na lavoura, então, né, a pele delas era mais escura. E aí é uma coisa que foi passando de século em século e até os dias de hoje, infelizmente, algumas pessoas ainda levam isso em consideração. E parecia que nessa época aí, não sei como é que é hoje em dia, mas nessa época aí era uma coisa que a Mami colocava nas novelas dela e que ela usava como critério pra descrever, por exemplo, um personagem mais bonito era um personagem de pele mais clara, enquanto que um personagem mais comunzinho era um personagem de pele mais escura. E aí os fãs do Peart ficaram chateados com isso, porque o garoto é realmente muito bonito e ele não merecia que ela estivesse ofendendo ele dessa forma. E rolou umas tretas por causa disso. E teve essa conta também que contou um pequeno relato sobre um acontecimento nos bastidores da segunda temporada de Love by Chance. Aparentemente, pela conversa que o cara relatou, parece que a Mami fez o Peart tirar a blusa em uma sala junto com os outros colegas de elenco do drama, porque ela queria verificar se o corpo dele estava bom para cenas mais quentes. Mas enfim, são essas coisas que eu encontrei ligando a Mami e ao Peart, por isso que alguns fãs do Peart não gostam da Mami até hoje. Em janeiro de 2019, Mami, junto de seus amigos, fundou a Me Mind Why, empresa criada para adaptar suas novels boys love em dramas. Assim, ela passa a ter controle total sobre as suas produções. Os boys loves produzidos pela Me Mind Why são as 2 temporadas de Tarn Type, Don't Say No e Love in the Air. Bom, então a gente saiu de Love by Chance, que foi produzido pelo Wabi Sabi, e agora a gente tem todos os dramas a seguir que foram produzidos pela produtora da própria Mami, e o primeiro deles é Tarn Type. E Tarn Type, eu já fiz um review aqui no canal e eu assisti esse meu review recentemente e eu concordo com todas as coisas que eu falei lá, embora seja bem antigo, de 2020, se vocês quiserem assistir esse review, vou deixar um card aqui em cima. Mas basicamente, Tarn Type tem 1 milhão de problemas e já deixei bem claro aqui muitas vezes que não gosto desse drama, não consigo gostar. Então aqui eu vou falar brevemente só sobre alguns dos problemas desse drama. Aqui a gente tem aquele personagem homofóbico que nunca é responsabilizado pelas suas atitudes em relação a isso, que é o Type. O motivo pelo qual ele é homofóbico é porque ele foi abusado, mais uma vez, como essa mulher gosta, né? Ele foi abusado na infância e ele então odeia gays. E ele é bem aberto em relação a isso. Ele não esconde que ele é homofóbico. E aí ele vai dividir quarto com o Tarn, que é gay. E ele tenta, a todo custo, mudar de quarto, porque ele não quer dividir um quarto com o Tarn, porque ele tem pavor de gay, né? E aí, pra se vingar do Type, pelo fato do Type ser homofóbico, um dia o Type bebe e ele fica desmaiadão lá na cama. E aí o Tarn acha que é uma boa abusar dele. Não chega a acontecer um abuso de fato, mas ele fica
beijando ele, tocando no corpo dele enquanto ele tá lá desmaiado por causa da bebida. E aí, no outro dia, depois quando o Type descobre que isso aconteceu, ele vai desabafar com o amigo dele. E aí o amigo dele fala, mas é bem feito que isso já aconteceu, porque você ficou vulnerável ali no quarto com o cara. Como se o problema não fosse o Tarn ter se passado com ele. E o garoto podia estar pelado na cama ali, ele não tinha o direito de tocar nele de nenhuma forma, nem se eles fossem namorados, sabe? Sem consentimento. Não, isso nunca é mostrado como uma coisa errada. Nunca ao longo da história eles mostram que essa atitude do Tarn foi errada e que ele deveria pedir desculpas por isso. Pelo contrário, é mostrado como uma cena quente ali do drama. E aí depois chega num ponto da história, não muito depois disso, que o Type fala, ai, tá bom, eu vou dormir aí com você pra você parar de encher o meu saco. aí você pensa se tem cabimento uma pessoa que foi abusada, que tem trauma, que sofre. No começo ele tinha febre, passava mal, assim, só de lembrar do abuso que ele sofreu. E aí, tipo, 4 episódios depois ele fala pra um cara, tá, eu vou dormir com você, que aí você para de encher o meu saco, assim, como se não fosse nada demais. Então, o meu problema com a Mami é esse, é a forma leviana como ela lida com os assuntos e ela introduz tópicos polêmicos na história dela, mas ela não conduz eles com responsabilidade. Porque não tem problema você trazer tópicos de abuso e essas coisas para suas histórias, porque acontece na vida real. O problema é como você vai lidar com essas questões. E aí, pra mim, fica muito essa ideia de que ela só traz esses problemas para a história dela para ter um conflito entre o casal. Quando você tá lá escrevendo o seu roteiro, né, ou como autora, a gente tem que pensar qual vai ser o conflito entre esses dois personagens para que depois eles fiquem juntos. E aí a mãe pensa, eu vou fazer um deles ter sido estupro. Ela pensa uma coisa grande, que é um assunto delicado e que deveria ter um cuidado pra você manejar isso na sua história, e ela simplesmente joga lá e depois ela finge que não existe mais, porque não serve mais assim pra história. Então o personagem, certo ponto ali, deixa de se preocupar com isso e vira uma coisa do passado, porque aí o casalzinho já se resolveu. E é totalmente irrealista. Então, uma das coisas que mais me incomoda nas histórias dela é isso. É a forma totalmente péssima como ela lida com essas questões e como ela passa essas mensagens, porque, como eu falei, é um drama que muita gente assiste, muita gente jovem assiste, muita gente de 12, 13 anos assiste esse tipo de drama. Nem deveria estar assistindo, mas você vai controlar como. E ela não tem responsabilidade nenhuma de lidar com essas coisas. E tudo bem, é um drama que foi em 2019, beleza, faz uns 4, 5 anos já, as coisas mudaram de lá pra cá, sim, mas a gente ainda tem que criticar, porque se a gente não criticar, vai acontecer o quê? As pessoas jovens vão assistir e vão achar que isso é certo, que o que aconteceu é normal, porque tá ali, tá romantizado daquele jeito, sabe? Foi usado, um tema pesado foi usado apenas como uma escadinha pra juntar dois personagens da história. Então, assim, pra mim isso é muito sério. E eu vou, pro resto da minha vida, eu vou estar batendo nessa tecla de que não existe forma nenhuma da gente defender esse tipo de coisa e que é uma atitude errada e que até hoje eu nunca vi ela de fato pedir desculpas por isso e vir a público e se responsabilizar por todas as coisas que ela fez. Era esse tipo de posição que eu esperava da Mami, mas ela nunca tomou essa posição até o momento. E tem mais coisa de Tiny Type. Se vocês querem saber o resto dos problemas do drama, assistam meu vídeo lá que eu mostro direitinho tudo o que aconteceu. E aí eu não posso falar muito sobre Don't Say No, porque eu só assisti metade desse drama e eu comecei a assistir e eu não gostei dele. Porque é outra coisa que eu sinto nas histórias da Mami, assim, parece que tudo gira em torno de sexo. A relação dos personagens gira em torno disso. Então, é uma história muito vaga, porque não tem um grande aprofundamento e eu, como pessoa que assiste Boys Loves, prefiro assistir histórias que tenham uma profundidade melhor ou que sejam um pouco mais criativas. Gosto de assistir um clichêzão também, mas o problema da Mami é que eu acho que é desconfortável, porque, assim, pra mim, pelo menos, eu sei que muita gente gosta, né, um dos motivos pelos quais ela é tão famosa, porque muita gente gosta de histórias que giram em torno de sexo, mas eu não gosto. Então, eu dropei Don't Say No por causa disso, parei de assistir, porque, pra mim, parecia que a história não estava indo a lugar nenhum e tudo girava em torno disso.
E teve muita repercussão sobre a Mami no Twitter nos últimos anos, especialmente no passado. A galera ficava subindo tag pra cancelar ela cada vez que ela fazia alguma coisa errada, cada vez que a galera via ela romantizando coisa que não devia nos dramas. E aí no ano passado, ela foi no Twitter perguntar por que as pessoas não gostavam dela, e a galera começou a deixar uma lista de motivos pelos quais não concordava com as coisas que ela colocava nas novels. E aí ela disse o seguinte: ela falou que suas novels foram escritas há 6 anos e que algumas de suas ideias não são mais modernas. Ela disse também que iria tentar se adequar apropriadamente, sem mudar contextos importantes. E aí teve um outro boys love dela depois, que foi Love in the Air. Eu não assisti esse daqui e vi que algumas pessoas assistiram, que algumas pessoas falaram que ela realmente tinha melhorado. A gente vai dar uma lida nos comentários daqui a pouco e aí a gente vai ver o que vocês falaram sobre Love in the Air. Mas só pra finalizar essa parte, vai sair um outro boys love dela esse ano, que chama Wedding Plan. E nessa história, pela primeira vez, vai ter um girls love no universo dela. Então a gente vai ter 2 casais, o casal protagonista, um outro casal de garotos e um casal de garotas. E aí essa história do Wedding Plan gira em torno de um planejador de casamentos que ele se apaixona por um dos noivos. E agora então eu vou ler alguns dos comentários que vocês deixaram sobre ela. Inclusive, muito obrigada a todo mundo que contribuiu e deixou a sua opinião, porque isso vai acrescentar bastante aqui pro vídeo. Eu não vou citar quem foi a pessoa que falou, a não ser a galera que comentou lá no meu Twitter e me permitiu que eu colocasse os nomezinhos de quem tá falando. Do resto, eu só cortei fora os nomes de vocês, pra evitar que vocês tenham algum problema com isso, tá bom? Eu vou colocar a numeração de cada comentário, e aí vocês podem comentar aqui embaixo se vocês quiserem comentar os comentários. Então vocês podem colocar, sobre o comentário 1 eu acho tal coisa, sobre o comentário 5, se vocês quiserem discutir aí com a galera pra gente se aprofundar ainda mais no assunto, tá bom? Oi, Cami, quanto a Mami, realmente tem algumas coisas no trabalho dela que eu acho bem questionáveis, tipo o uso do termo esposinha. Mas no geral não acho ela tão terrível assim quanto as pessoas falam. Assisti Turn Type na época que lançou e gostei bastante, mas isso já faz anos e desde então os boys loves e a sociedade em geral evoluíram bastante. Então consigo sim ver alguns dos problemas que as pessoas apontam em Turn Type. Mesmo assim, vejo que ela tem trabalhado para evoluir como pessoa, então tento não julgá-la muito. Continuo assistindo as criações dela e quando aparece algo problemático ou questionável, apenas reviro os olhos. Respiro bem fundo e sigo em frente. No geral, mesmo com todos os problemas, os boys loves dela são muito mais interessantes que muitos outros por aí. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Acho que várias pessoas concordam com você nesse ponto. Acho que Love in the Air foi um grande avanço para a autora, já que ela na série acaba problematizando alguns absurdos que foram romantizados em suas obras passadas. Porém, ainda tem um longo caminho para percorrer, já que força muito uma heteronormatividade em relacionamentos LGBT+, e ainda trata assuntos problemáticos com normalidade. E muitas vezes essas problemáticas são levantadas por alguns telespectadores, porém os fãs acabam passando um pano e fazendo com que não só a autora, mas como outras pessoas que talvez não entendam do assunto, normatizem ações um tanto duvidosas, fazendo com que nas obras futuras da autora ela cometa os mesmos erros, sabendo que a grande maioria do público irá aceitar qualquer coisa que ela produza. Muito obrigada pela sua contribuição. E sim, gente, concordo com esse comentário. Eu acho que o problema tá aí. Eu acho que a gente ficar passando pano é um grande problema, porque aí a autora realmente não aprende, ninguém aprende e algumas pessoas acabam achando que as coisas que ela faz estão certas. Amiga, primeiro eu gostaria de dizer que amo seus vídeos. Muito obrigada. Consumo seus conteúdos justamente por você, como mulher, saber identificar o público-alvo dos boys loves asiáticos e reconhecer realmente o problemático disso. Eu fui nos comentários do seu último vídeo justamente pedir esse tema. Comecei a acompanhar boys loves recentemente e vi muita problemática nas abordagens de relacionamentos nos romances. Eu, como homem cis gay, vi muito do olhar fetichizado de mulheres hétero cis, principalmente se tratando de relações tóxicas. É triste ver várias fujoshis defendendo essa narrativa como algo cultural da Ásia, sendo que não é, onde sempre o passivo é oprimido, entre vários absurdos. Acredito que devam ter várias autoras nesse quesito, mas a Mami é um poço de chorume. Fujoshi que defende essa mulher só prova o quanto certo estou em achar tudo isso péssima. É isso, estou muito ansioso para conferir o vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E isso é uma coisa que eu citei, né? Que essas pessoas que estão começando agora, como essa pessoa falou, e algumas pessoas se deparam, né, como ele, que viu os problemas e já notou ali que tinha alguma coisa errada, mas tem muita gente que tá começando a assistir e que não percebe, que acha que tá certo, porque vê muito disso ao seu redor, sabe? Então,
Esse é um dos problemas. E o outro problema é essa questão que ele citou de as pessoas ficarem defendendo como algo cultural. A gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco, porque tem um outro comentário sobre isso. Então, peraí que eu já comento sobre esse assunto. A Mami é uma boa escritora em si, mas ela aborda assuntos absurdos nas suas obras, como abuso, assédio, etc., fazendo com que essas pautas sejam normalizadas, o que não deveria acontecer. Concordo com você. Mami se desculpou e tentou melhorar. Só tentou mesmo, porque em Love in the Air ela cometeu os mesmos erros, que era tratar absurdos, na maioria das vezes, como comédia ou como um assunto banal. Isso me deixa muito triste, porque eu achei que realmente ela tinha melhorado, então... Eu gosto muito de Lita. Lita é Love in the Air abreviado, tá? E acabei lendo as duas novels, Love Storm e Love Sky. E, sinceramente, a Mami escreveu muito bem. E não foi um poço de toxicidade que nem as outras, mas fiquei sabendo que foram as primeiras novels e foram escritas antes de Tiny Type. Então quer dizer que ela escreveu bem essas novels antes dela escrever Tiny Type? O que será que aconteceu, então? Sei que ela é uma autora bem complicada, mas sinto que ela está mudando muitas visões errôneas e por isso vou continuar consumindo as séries dela. Além dela arrasar na escalação dos atores pro elenco que muitas vezes salvaram o roteiro. Isso é bem verdade. Uma coisa positiva sobre a Mami também é que ela é muito boa em escolher os atores. Ela sempre escolhe uns atores que têm bastante química, que entregam bastante química de verdade, que são bem bonitos. E eles ajudam muito, os atores ajudam muito esses dramas a ficarem famosos, assim. Então, eu dou mais crédito pros atores do que pro roteiro, sinceramente. Um dos grandes motivos pelos quais a galera assiste é porque os atores mandam super bem. E nesse ponto, realmente, ela é muito bom em escolher elenco. Eu assisti Love in the Air 2 vezes. Na primeira foi nos lançamentos semanais e depois no formato maratona. É nítida a diferença, pois no formato maratona dá para destacar muitas problemáticas. Mas algo que preciso dizer de Lita e Tiny Type, que foram os dois que assisti, são as questões de saúde mental. É muito complicado, porque nas duas séries ela comete o mesmo erro, introduzir o assunto e não resolver de forma responsável, que eu acabei de falar. E isso não falo apenas dela, mas de várias outras séries que querem dar profundidade, mas inserem coisas tensas e a forma de consertar tudo é super incoerente. E a pessoa que mandou esse comentário foi o Tai, e ele tem um canal aqui no YouTube e ele comenta sobre os boys loves, ele comenta sobre praticamente tudo, ele comenta sobre muitos. Então, se vocês gostam de ouvir comentários, né, como eu não tô mais fazendo isso aqui no canal, super recomendo que vocês vão lá então e acompanhem os vídeos dele, e concordo muito com esse comentário, e também fico muito triste de saber que ela ainda continua cometendo esses erros, né, nos dramas de agora, que então não é uma coisa só lá de Tiny Type, e que são coisas que ainda estão acontecendo agora. E não sei porque não assisti Love in the Air, mas talvez o fato de as pessoas estarem falando que ela melhorou muito se deva ao fato de que nesse drama talvez não tenha uma coisa tão drástica quanto foi em Love by Chance e em Tiny Type, né, que era escrachado, assim, os absurdos. Talvez nesses aqui sejam mais, assim, discretos, sejam menores, assim, dentro do plot, não sei, tô tentando adivinhar por qual motivo eu vejo muitas pessoas falarem que ela mudou e que ela tá maravilhosa e que as coisas de agora não são mais como eram antes, assim, sendo que tem gente aqui nesses comentários trazendo pra mim essa notícia de que em algumas coisas ela continua pecando ainda e em coisas que infelizmente são sérias. Lita eu assisti e a primeira metade é bem boa, apesar de tudo ser desculpa para uma cena de sexo ou alguma cena meio tosca. A segunda metade é bem problemática porque o personagem do Sky carrega um trauma com o ex-namorado, que além de abusar física e sexualmente dele, também entregava ele para os amigos abusarem dele. Eu não acho que seja errado ou proibido um personagem ter um background pesado ou traumático, mas ela certamente não sabe escrever esses personagens. Fora que mais pro fim, o Sky reencontra esse ex, que tenta abusar ou abusa, não ficou claro pra mim, dele novamente, que é salvo pelo pai. E apesar de ter um desenvolvimento do personagem do Sky com isso, parece que foi jogado ali só pra mostrar o quanto o pai é protetor e compreensível. Foi o que eu falei também pra vocês lá em Tiny Type, que é a mesma coisa, gente. Ela usa esses temas só pra ter algum motivo ali pra juntar o casal. É tipo assim, fora o esposa, que tem direto. Eu já vi 3 séries dela, mas pela curiosidade de entender porque as pessoas gostam e acompanham. E porque já me xingaram horrores quando falei que Tiny Type é péssimo. Eu também, amigo, já me xingaram horrores, me xingam até hoje por causa disso. E cheguei à conclusão de que as pessoas estão mais interessadas em ver homens se pegando explicitamente. Porque, sinceramente, não tem nada ali. O roteiro é péssimo, as atuações e as direções são toscas, as piadas não costumam ser engraçadas, são muitas coisas problemáticas sendo faladas com uma normalidade até assustadora. Não vai ter personagem bonito que justifique e sustente. Eita, lacrou aqui, hein? Ó, falou e disse. E assim, eu não vou nem entrar no assunto de esposa, esposinha ou sei lá o que, gente, pelo amor de Deus, sério. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal também, assistam. Se vocês acham que é normal ficar falando esposinha, porque não é. Os tailandeses já vieram reclamar, não vem falar que é cultural, porque não é. É um problema sim.
Assisti em pedaços, pulando várias partes. As duas séries que você citou, Don't Say No e Love in the Air, que foram as duas que eu não vi, e aí eu pedi pro pessoal comentar mais sobre elas, porque, né, a gente já falou das outras aqui no vídeo. E pelo que lembro, em Don't Say No não tem nada de muito errado. Já em Love in the Air, sim. Primeiro que o Payu tenta dormir com o Rain quando o Rain tava bêbado. Ai, gente, de novo isso. Eles acabam na cama juntos, e quando o Rain percebe o que tá acontecendo, não quer com o Payu e tenta fugir, mas o outro menino insiste e fica tentando ficar com ele. No fim, o Rain consegue se esquivar e sair de perto, mas o Payu realmente tentou forçar. Sem comentários. E o segundo casal, então, o Prapai é o mesmo do pai de antes, né? Eu não assisti, então eu não sei, mas acredito que seja. Chantageia o Sky pro menino dormir com ele na primeira vez que eles ficam. O Sky tinha entrado na corrida ilegal sem permissão. Então o Prapai vê e diz que vai dedurar ele pros organizadores do evento e que eles são barra pesada. Aí o Sky pergunta o que o menino quer e o Prapai insinua que quer o corpo dele nu. Então o Sky aceita e eles vão lá e loucamente, parecendo que o Sky tava super afim, sendo que o menino tinha sido super chantageado. E aí vem aqueles personagens que eu falei que a Mami adora, os personagens manipuladores. Eu citei isso lá no começo. Ela adora um personagem manipulador e chantagista. Ele inclusive primeiro age com indiferença e depois disso não querendo nada com o Prapai, mas eventualmente ele vai insistindo e acaba conquistando o Sky. Nossa, que história de amor linda, gente, melhor que Crepúsculo. Quem defende a romantização de abuso nas obras da Mami porque é uma cultura diferente não faz sentido nenhum. Alguns aspectos das histórias podem até ser explicados por fatores culturais, mas nada justifica romantizar abuso, nada. Exatamente, absolutamente nada justifica. Se uma sociedade, por exemplo, considera normal tratar mulheres como inferiores aos homens, sim, é cultural, mas tá errado. Aqui no Brasil, a mulher ainda sofre muito misoginia e machismo, mas no geral alguns aspectos culturais já melhoraram muito. Quando aqui as pessoas acreditavam que mulheres não deveriam ter o direito de votar e ter propriedade no nome delas, de trabalhar e ser independentes, tudo isso era cultural e estava errado. Da mesma maneira que até hoje no Brasil é normalizado objetificar a mulher e sexualizá-la contra a vontade dela. Então se uma obra de ficção brasileira romantizar isso, pode vir um gringo e dizer, vocês que criticam, isso não sabem nada, no Brasil isso é normal, é uma questão cultural, temos que respeitar. Não tem que respeitar nenhuma, porque ser um pensamento comum no Brasil não torna isso certo, da mesma maneira que a homofobia ainda é prevalente no Brasil, e se uma obra normaliza isso e mostra como se fosse tudo bem condenar as pessoas LGBT, isso refletiria algo na cultura do nosso país, isso não deixaria de ser uma bosta só porque é parte da nossa cultura. Falou e disse, falou tudo, eu não preciso falar mais nada, é isso, gente. Espero que vocês vejam o exemplo que ela citou e coloque a mãozinha na consciência a próxima vez que vocês vão tentar passar pano ou defender a Mami dizendo que os abusos que ela coloca na novel dela, qualquer outro absurdo aí é cultural. Cami, assisti ambas, tem muito hot, mas em Love in the Air achei que fez mais sentido. Em Don't Say No, a explicação pro personagem ser uma... não me convenceu. Ambas menos problemáticas que Tiny Type, mas em alguns momentos não foge muito do perfil da autora, do jeito que os fãs gostam. Muito... e pouca história em suas séries. Só isso que eu tenho a dizer sobre ela. E falou tudo, né, meu amigo? Numa frase aí você definiu tudo. Eu assisti esses dois que você citou e a primeira temporada de Tiny Type. Eu até gostei de Don't Say No. Os outros eu achei uma porcaria. Para além de quão tóxicos são os relacionamentos que ela cria, é um foco excessivo em cenas de... e zero atenção ao roteiro. As histórias são muito mal desenvolvidas e repetitivas. Nunca li as novels para saber se no material original a história tem um pouco mais de corpo, mas nas séries fica a impressão de que ela tenta tratar temas bem pesados e complexos de maneira muito leviana. Enfim, não gosto. Também não li as novels dela para falar com propriedade sobre isso, mas eu acredito que não faria sentido eles deixarem pior no drama, né? Eu acho que deve ser no mesmo nível ali e ela deve tratar da mesma forma leviana, assim, esses assuntos. As novels, os dramas dela são tão ruins que eu considero homofobia. Só alguém que odeia os gays consegue escrever tanta barbaridade. As histórias dela são puro clichê, com muita toxicidade, um pouquinho de história, tem quase nada mesmo. E 80% da história. Pior é que as pessoas acham que os boys loves delas são incríveis e normalizam todas as barbaridades que acontecem, recomendam e nem alertam sobre os gatilhos. Aí a pessoa assiste na inocência e pega uns 500 traumas diferentes. Foi assim que aconteceu comigo, sinto muito. Dessas séries que você citou, eu assisti Don't Say No. Até onde eu vi, essa série não parece ser tão tóxica como as outras, mas eu dropei porque eu achei muito repetitiva. Tudo girava em torno de sexo e tal. É isso aí, galera. Esse é o grande problema, né? Vocês não avisam que tem gatilho e saem indicando pras pessoas e que tem conteúdo tóxico, e aí a galera se ferra, né?
Esse é um grande problema. Então, assim, veja as minhas recomendações que eu sempre aviso quando tem essas coisas. Eu não vi as séries, mas eu li uma das novels. Será que conta? Contém spoilers. Gente, sim, conta muito. Estava muito curiosa pra alguém que tivesse lido as novels dela. Me incomoda como ela, na maioria das vezes, bota uma mulher no meio da história pra poder ser meio que o conflito do casal. Como acontece, por exemplo, em Brit, Time Type e Love by Chance. Nessas mesmas histórias tem um grau de ciúme bem alto, que na maioria das vezes também é desencadeado por uma mulher. Talvez eu tire o Tarn dessa roda, porque pelo que eu me lembro, uma hora começa a ignorar o Type quando ele sai com uma garota. Relacionamentos tóxicos. Eu não preciso nem me alongar dizendo que Tu e Rin não são um casal saudável. O Tu é possessivo, ciumento e extremamente dependente do Rin. E o Rin ama o Tu, mas se sente tão inferior que acha que a única forma de ser amado por ele é aceitar tudo que o Tu faz por ele. Tenso. A e Pete são um casal fofo, até a Delia aparecer e o E começar a se sentir ciumento, mesmo com o Pete reiterando todas as vezes que ele é gay e que a Delia é só uma amiga, além do fato da primeira vez deles não ser exatamente uma coisa consensual. A autora deu a entender que no final o Pete deixou, mas sei lá. Type era homofóbico, tudo bem que ele tinha os traumas dele, bem pesados inclusive, mas isso não muda o fato de que ele tratava o Tarn e todos os outros gays da história muito mal. Preciso falar que o que o Tarn faz com o Type no início também é abuso, tô até meio sem jeito de escrever aqui. Enfim, não sei se deu pra perceber, mas consentimento entre os casais dela é difícil. E assim não dá pra se ter um relacionamento saudável, né? Foi o que eu falei, gente. Aquela cena lá que eu citei pra vocês é abuso, sim. E aí eu deixei isso aqui por último, é um comentário enorme, mas assim, é um comentário que vai completamente contra a linha dos comentários que a gente leu até agora, que eram contra, né, essas atitudes da Mami em maioria, e aí a gente tem um aqui que é o contrário disso. E eu vou ler pra vocês porque, né, é importante pra contribuir aqui com o vídeo com todas as opiniões de vocês de todas as formas. Brasileiros e brasileiras, os ocidentais, a maioria dos espectadores que assistem séries Boys Loves da Tailândia, do Japão e da Coreia do Sul apenas consomem as séries, não fazem pesquisas na internet para entenderem a referência de onde surgiram os roteiros das séries. Ficam avaliando as séries e seus autores baseados em nossos valores éticos, familiares e de gênero. Leis sobre crimes sexuais no Ocidente são extremamente diferentes no Oriente e na Ásia. Generalizando, as séries tailandesas derivam das web novels, que diga-se são lidas por milhões de pessoas, publicadas em sites gratuitos tipo Wattpad do Ocidente, que é o DECD, ou Tuanlai. Um autor não usa regras formais de discurso, descrição, narrativa. Tudo que um escritor que não fez graduação para ser escritor torna-se best-seller. A maioria de autoras mulheres sendo a mais conhecida e criticada Mami, pois ela mesma pagou para que seus livros virassem série. Então, desde que comecei a assistir séries boys loves orientais e me descobri Fujoshi, passei a pesquisar. Yaoi, a origem quando começou o Kisame Fandom. As web novels da maioria das autoras famosas da Tailândia têm origem no Yaoi tradicional. Casamento civil e direitos iguais na Ásia ainda só existem em Taiwan. Enquanto estivermos em um regime de produção capitalista, temos um produto e temos consumidores. Quando se dispõe a ler uma novel da Mami, leu o produto dela, uma web novel yaoi tailandesa. Não gostou, deixe de consumir. Você dizer que ela está toda errada e tem que criar personagens diferentes sobre seu ponto de vista. Ela tem consumidor, não tem? Eu não fico esperando que os autores de novels tailandesas, mangás japoneses mudem seus conceitos tradicionais de yaoi para os meus valores ocidentais. Não gosta, simplesmente deixe de ler o conteúdo que não te agrada. As séries são um produto, precisam de financiamento para serem produzidas e são direcionadas para um consumidor específico. Você já pensou se a Mami escreve pensando: hoje quero que 200 mil brasileiros leiam meu livro? Realmente alguns comentários negativos que nem pesquisam o assunto é capaz de mudar a indústria do yaoi? As novels são ficção, as séries boys love são ficção e não tem que a todo momento refletir a realidade do mundo ou uma comunidade ocidental ou luta pelos direitos LGBTQIA+. Sou Fujoshi, não espero mudança nenhuma na escrita das web novels tailandesas. Quem pensa diferente é que deixe de ler ou assistir a série. Críticas construtivas raramente existem, pois a pessoa usa seu desconhecimento do mundo. Hoje qualquer um escreve sobre um assunto sem o mínimo de extensão, pesquisa e publica opinião na internet. Não fico pensando que preciso de terapia porque gosto dessas novels e séries tóxicas com gatilhos. Sei que é ficção e todos os dias no mundo tem pessoas sofrendo violência física e emocional precisando de ajuda. Só não entendi porque você citou só as duas séries recentes dela, porque as outras eu já vi. Sendo que são muitas outras novels. 2022 foi o ano que a Tailândia estava tentando aprovar as leis para direitos civis nos casamentos entre mesmo gênero e não conseguiram aprovar, então praticamente todas as séries Boys Loves de 2022 levantaram essa questão. Em alguma cena, a falta de direitos iguais no casamento. Quanto ao restante do enredo, cenas... NC o que, gente? Não sei.
Eu não esperava nada de diferente das novels, embora algumas séries tailandesas tenham trocado na legenda em inglês a palavra que os ocidentais tanto criticam, chamando o parceiro, que geralmente é o Wook, de esposa. Veja, eu sei que assisto as séries com legenda em inglês, então percebe-se nas últimas séries a troca na legenda tentando agradar a audiência ocidental, só que eu escuto esposa em tailandês. Isso é verdade, né? A galera tava tentando suavizar pra tirar isso daí, e eu achei super errado. Na época rolou uma discussão sobre isso e eu acho que tem que manter. Se tem no original, então tem que manter e a gente tem que criticar. Algumas situações que as pessoas não entendem quanto à realidade da Tailândia é quanto ao pagamento de dívidas com atividades sexuais, assim digamos. Por isso a atitude do papai com o Sky no dia da corrida. Eu te ajudei, você precisa me retribuir. Praticamente, o ocidental não é assim. Aqui se diria tipo, ninguém mandou você me ajudar, não te devo nada. Mas quem já viu um pouquinho de C-drama sabe que é costume retribuir o favor. E segundo a novel, o papai queria muito Sky. Muitas filhas e sim menos, mas alguns homens. Inclusive mantém os pais financeiramente através do comércio sexual, massagens, etc. A Tailândia, infelizmente, é conhecida por explorar o turismo sexual de adolescentes, inclusive. Quem não sabe nada sobre a Tailândia não sabe que é sim costume, os filhos e filhas cuidarem financeiramente dos pais na velhice. Depois que se arruma um emprego ou gradua na faculdade, a maioria ajuda financeiramente os pais. Ainda existe dote para casamento na Tailândia, não é mais obrigatório, mas ainda acontece principalmente se o marido é estrangeiro. Então é a família do marido que paga o dote para a família da esposa. Entendeu agora o esposa? Não. Uma cerimônia tradicional de casamento na Tailândia, alguém precisa representar uma mulher. Aliás, casados não usavam alianças, é um costume novo adotado no ocidente. Bom, desculpa, escrevi muito. Ainda a Mami é uma autora da novel My Accidental Love Is You, que é a novel da série do estúdio Wabi-Sabi, Love by Chance. Essa série já tem publicações interessantes acadêmicas no Brasil. Só pesquisar. Para críticas às séries e às novels, para quem lê do original em tailandês e conhece um pouquinho dos costumes antigos da Tailândia e já leu aquela frase da novel, eu tenho que assumir a responsabilidade. É o Semi dizendo para o Wook. Aconteceu e é assim como se fosse possessividade. Praticamente resulta em tivemos contatos físicos que só casados têm, então temos que ficar juntos. Para Yaoi, drama oriental antigo, quem tem contato íntimo físico não pode ter com outra pessoa porque estabeleceria uma conexão de casamento eterno. É clichê, mas sim é ficção. E o clichê pior é que o Wook seria um único a vida toda do Semi. Daí vemos o ex do Sky dizendo, cheguei primeiro e o papai teria que sentir vergonha. E lemos isso de outras autoras de séries que não são só a Mami. E pra criar mais caos, na minha opinião, a Mami não é a roteirista de Love in the Air. E Love in the Air são duas novelas publicadas separadamente, que se juntaram em uma mesma série. Assim, teria que realizar uma análise até o 7º episódio depois de outro casal. Meu pai do céu, amiga, você se puxou aqui. Obrigada pelo seu comentário enorme. E me expliquem aí como assim a Mami não é a autora, a roteirista, né, no caso, eles pegam outro roteirista, porque então onde eu sei, a empresa é dela. Eu achei que era ela que fazia os roteiros da série. Mesmo assim, querendo ou não, tá, né, baseado nas obras delas. Mas, gente, se vocês viram o Love in the Air, por favor, dialoguem aí com a pessoa que deixou esse comentário, porque tem muita coisa que eu não entendi, porque eu não, né, de fato, li as coisas e não vi esses últimos dramas dela. E eu só queria pontuar algumas coisas que, né, eu já falei que eu não acho que seja cultural, eu acho que não deve ser defendido como cultura as coisas que a Mami coloca nas histórias dela, sinceramente, não consigo defender abuso como parte da cultura. E se for, é que nem a pessoa falou no outro comentário, é uma coisa que a gente não pode dizer, é cultura, então tudo bem. A gente tem que dizer a cultura, mas é uma cultura errada, não tá certo, entendeu? Então, assim, eu não concordo, eu não acho que de cultura e eu nunca vou ter um motivo pra defender. Tem muitos conteúdos que eu trago aqui pro meu canal que, quando é cultura mesmo, assim, quando é uma coisa que é da cultura do país e realmente a gente não tem lugar de fala, eu sempre falo pra vocês. Mas em questão de abuso e essas coisas, a gente tem lugar de fala sim, a gente pode falar e expressar as nossas opiniões, e quando a gente não gosta, a gente tem que falar mesmo e criticar mesmo e apontar mesmo os erros, porque senão comentários como esse aqui, infelizmente, são bem comuns, muitas pessoas falam esse tipo de coisa e não chegou até mim no canal porque eu só deixei aberto por um dia e poucas pessoas, né, deixaram comentários, mas vocês vão ver até aqui nos comentários que vai aparecer gente que vai concordar com isso, e tudo bem, você tá no seu direito de concordar e não tenho nada contra a pessoa que deixou esse comentário, eu só não concordo com a parte do cultural, eu acho que não tá certo. E tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês também sobre o uso do termo Wook e Semi, porque no passado a gente usava muito, né, e via muito nos boys loves, e hoje em dia eu
me sinto até mal de pronunciar, assim, eu acho muito bizarro esse negócio de ativo e passivo, mas como que vocês, homens gays, se sentem em relação a isso? Vocês acham que, tipo, tá certo categorizar personagens como passivo e ativo do casal? Vocês acham que é uma coisa que já caiu em desuso e que hoje em dia não é mais bacana de você ver numa história? Por favor, contem pra mim aí nos comentários se vocês acham que isso tá certo ou não. Enfim, esse vídeo deve estar gigantesco, porque na minha gravação aqui já passou de 1 hora. E vou parando por aqui então, deixem os comentários de vocês aí embaixo e contribuam pro vídeo, vamos debater aí sobre a questão da Mami, e se vocês forem assistir as próximas obras dela, me deixem inteirada aí o que tá acontecendo, se ela realmente tá melhorando ou se ela vai continuar trazendo as mesmas problemáticas aí nos próximos Boys Loves que vierem pela frente esse ano, tá bom? Mas hoje eu vou ficando por aqui então, um super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.